Vamos aplaudi-lo. Deus abençoe. Temos aí a semana inteira. Depois libere uma palavra sobre a vida dele no nome de Jesus. Amém, igreja? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Regina Souza, esposa do pastor Ivens Felipe, que está ali em Paraupebas. Ele foi ministrar hoje ali em um culto, depois para a liderança da igreja, Lagoinha Paraupebas, né? E ele já está ali ligadinho no YouTube, vendo aqui a igreja. Está lá, mas está aqui. Está lá, mas está com o coração aqui também. Amém? E eu louvo ao Senhor pelas pessoas que estão nos assistindo aí no canal do YouTube. Inclusive você que está aqui, você pode agora ser uma bênção. Pega o seu celular aí, comece a passar o link, Lagoinha Nova Marabá, nós estamos ao vivo. Comece a passar esse link aí para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, que você sabe que precisa receber uma palavra. Lá onde estiver, receber uma palavra dos céus para a sua vida no nome de Jesus. Amém? E eu estou com muita expectativa, você que é mulher, dia 5 agora, nós temos culto uma vez no mês. E eu estou com muita expectativa no meu coração para aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? E hoje o meio da gente evangelizar são as redes sociais. Se você deseja se envolver de alguma maneira, nós temos devocionais de segunda a sexta. Amanhã começa um novo tema de devocional. Temos um grupo do WhatsApp. Todos os dias é mandado áudio ali, a oração, o estudo, o texto bíblico de segunda a sexta-feira, né? Quinta-feira, às 22h30. Tem uma live no meu Instagram de oração, mas às 21 horas eu vou ter uma live com a pastora Juliana Fossa, a que vai estar aqui na conferência de mulheres. Eu já fiz uma live com ela sobre um seminário que ela tem. Além de pastora, ela é psicóloga e ela tem um seminário que o Senhor colocou no coração dela, onde ela tem levado esse seminário às igrejas, e não vai ser diferente aqui. O seminário chama Raízes, as 4 maiores raízes que barra o ser humano, que impede o ser humano de romper. Então é um seminário de cura, é um seminário de libertação, e ela tem andado aí o Brasil ministrando. E o Senhor tem feito coisas lindas. E nós vamos ter essa oportunidade de dia 19 e 20. Nós que somos mulheres, sexta à noite, sábado de manhã e sábado à noite. Ela vai estar aqui junto com a gente, ministrando parte desse seminário, liberando uma palavra sobre a nossa vida. Amém? Não falte. A Maria é esse canal de cura, né? Essa mulher que tem um testemunho forte e que está vindo aí para ministrar na nossa vida também. Então não deixe de fazer esse investimento. É um investimento que vale a pena. Amém? É um investimento que vale a pena, porque o conhecimento e aquilo que você adquire da parte de Deus, ninguém te toma. Amém? Ninguém te toma. E olha que interessante, o Seminário Teológico Carisma, ainda esse ano está na promoção. Que promoção? Quem se inscreveu esse ano, o casal, por exemplo, um paga e o outro entra na bolsa. Ano que vem não vai ser assim. Então, se você tem um filho, se você tem um esposo, uma esposa, vocês desejam se inscrever juntos, esse é o momento. Se inscreva lá com o Luiz. Pastora, e o seminário? Os professores do seminário são os professores que foram professor do pastor Márcio, foram meus professores, foram professores do Luiz. É o mesmo DNA da sede. Lá iniciou o Seminário Teológico Carisma, é o mesmo seminário que tem aqui, né? E é o mesmo seminário que está aí em 26 lugares. Nós somos a primeira unidade no Pará inteiro a ter o Seminário Teológico Carisma. Irmãos, eu abdiquei 2 anos da minha vida, de abdicar mesmo, de pedir demissão, para ficar de uma maneira interna no seminário. Mudei a minha vida, fui para Belo Horizonte, fiquei lá, né? Cresci lá. E você está tendo a oportunidade de ter ele na sua cidade. Amém? Na sua cidade, né? Morando na sua mesma casa. Então, não perca essa oportunidade. Nós acabamos de ter a professora Poliana, né, que foi missionária há mais de 10 anos no Sul, que estudou, que foi da turma do pastor Drummond, que faleceu, da turma da Raquel,
né, da turma do pastor Felipe Valadão de Niterói. Ela estava aqui essa semana. Ela ministrou a disciplina Justiça de Deus. E é tão bom. Sabe por quê? Que eu incentivo tanto as pessoas a fazerem o seminário? Porque quando a gente nasce na fé, a gente é menino. Então qualquer palavra de uma pessoa que fala assim, olha, a maldição está sobre a sua vida, você está em desobediência. Eu era essa pessoa que vivia com medo. Agora se falar alguma coisa para mim, coitado. Porque eu sei qual é a minha identidade, eu sei quem me justificou. Eu sei quem me perdoou. Eu sei quem me chamou. Tudo isso por causa do entendimento da palavra de Deus. Então, muitas vezes eu fico insistindo, porque eu sei que há uma liberdade em Cristo quando nós aprendemos essa palavra. Amém? Essa palavra. E claro que quando eu abdiquei da minha vida, tu é doida, tu tem família, tu tem isso, tu tem aquilo, né? Mas irmãos, o Senhor é aquele que começa e cumpre aquilo que Ele começou na nossa vida. Amém? E eu falo todos os dias, tudo valeu a pena. Quando você faz algo diante do Senhor, sempre vale a pena. Amém? Sempre vale a pena. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí na sua mão. Deus é bom o tempo todo. E nós vamos fazer nossa declaração de fé essa noite. Levante a sua Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia. De Jesus. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. E nós acreditamos, na verdade, que nós declaramos que nós nunca mais seremos os mesmos a partir dessa palavra, Pai. Senhor, que essa palavra venha encher o nosso coração. Que essa palavra venha nos transformar. Que essa palavra venha nos avivar. Que essa palavra venha nos gerar força. Que essa palavra essa noite venha nos erguer. Que essa palavra venha mudar entendimento agora, corações agora, pela autoridade do nome de Jesus. É a tua palavra. E a tua palavra, uma vez que ela é enviada, ela não volta vazia, mas ela cumpre um propósito em cada vida que recebe, Pai. Por isso, Deus, no nome de Jesus, me usa como instrumento do Senhor, porque em mim mesma não há nada, mas que a tua palavra seja ministrada através da minha vida como canal essa noite nesse lugar, pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre imparáveis. Imparáveis. Tem alguém aqui que deseja ser imparável? Todos nós. Não tem uma pessoa que deseja parar no meio do caminho. Não tem nenhuma pessoa que deseja ficar paralisado, vendo as suas conquistas distantes. Não tem nenhuma pessoa que começa uma construção e ela quer que essa construção pare no meio do caminho. Não tem nenhuma pessoa. Não tem nenhuma pessoa que tem um projeto no coração que não quer que esse projeto se materialize. Não tem nenhuma pessoa aqui assim. Tudo que a gente começa, mesmo que a gente não consiga, mas o desejo do nosso coração é conseguir. Não é verdade, gente? O desejo do nosso coração é conseguir. O desejo do nosso coração não é parar. E eu queria te dizer que esse é o desejo também do coração do teu pai. Esse é o desejo também do coração de Deus. Que você não pare. Que nada retenha você. Que nada paralise você. Esse é o desejo do Senhor para a tua vida. E Deus, Ele manifesta de várias maneiras esse desejo.
Quantas pessoas já tentaram se matar? E quando estão quase chegando no ponto, escutam muitas vezes uma voz do Senhor lembrando que o Senhor está com elas. Quantas pessoas já passaram por essas situações? Várias eu conheço. Quantas pessoas às vezes estão em um momento de fraqueza e vem uma palavra lembrando, o Senhor lembrando que tem uma promessa, que o Senhor vai colocar, que o Senhor vai fazer. Tudo isso o Senhor fazendo para quê? Para trazer uma esperança ao seu coração. De que aquele que começa a boa obra, Ele há de completá-la. Deus deseja que nós sejamos imparáveis. Deus deseja que nós sejamos imparáveis. Se a gente for olhar para a palavra de Deus, como é que Deus deseja que eu seja imparável? Porque quando era para você ser parado, você estava destituído da presença de Deus, em um mundo de pecado. O que o Senhor fez? Era a hora de todo mundo morrer, todo mundo parar, mas Ele enviou o seu único filho. E Ele pegou e enviou o seu único filho para começar uma nova aliança, para começar uma nova história e para que você continuasse vivo. Amém? Para que você continuasse em movimento. Então Deus, Ele deseja que nós sejamos imparáveis. Por quê? Porque Ele é um Deus grande, porque Ele já venceu a morte, porque Ele já venceu a enfermidade, porque Ele já venceu esse mundo. Não tem coisa alguma que pare o nosso Deus. Não tem coisa alguma que faça o Senhor não cumprir as promessas dEle. Quando as pessoas não cumpriam as alianças, o Senhor criava uma nova aliança. Em todo tempo, para o quê? Para que as pessoas continuassem caminhando. Amém? Porque todo mundo que cria um projeto quer ver a conclusão desse projeto. Deus criou a mim e criou a você. Amém? Agora, nós somos chamados a ser imparáveis por meio de Cristo Jesus. Mas por que nós paramos? Por que nós paramos? Antes de nós lermos Mateus, nós precisamos guardar algo no nosso coração. Se o tanto que a gente esperássemos das pessoas, nós esperássemos de Deus e em Deus, nada nos pararia. Se a gente deixasse de esperar tanto das pessoas, não é, Henrique? Tanto das pessoas, e esperássemos toda a expectativa que a gente tem em pessoas, toda a força que a gente deposita em pessoas, a gente começasse a colocar em Deus, meu irmão, minha irmã, você seria a pessoa mais forte do mundo. Você coloca expectativa de pessoas, não, porque pessoa vai ser usada para abrir aquela porta. É verdade, Deus usa pessoas. Mas tem pessoas que nem querem ser usadas por Deus. E aí elas te decepcionam, porque elas dão lugar ao inimigo da nossa alma. E aí você coloca toda expectativa. Se a gente pegasse toda essa expectativa, essa força, e colocasse no Senhor, Senhor, o Senhor pode usar essa pessoa. Porque o Senhor usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém? Do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus é esse Deus soberano, real. O problema é que a gente coloca a nossa expectativa em coisas, em pessoas, em situações de maneira errada. E o Senhor deseja que a gente seja imparável. E a gente só pode se tornar uma pessoa imparável se for diante de Deus, da presença de Deus, confiando em Deus, estabelecendo a nossa fé em Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 11. O que não faz nós sermos essas pessoas imparáveis? Algumas coisas acontecem na nossa vida e gera duas coisas específicas que faz com que nós venhamos a parar. Duas coisas. Uma é a dúvida e outra é a insensibilidade. Uma é a dúvida e outra é a insensibilidade. Você tem um Deus que sente. E você é uma pessoa que foi feita para sentir. Você é feito de corpo, alma e espírito.
Tudo isso está ligado em uma só coisa, com um só propósito. E duas coisas que nos levam a parar é a dúvida e quando nós nos tornamos insensíveis. Vamos lá, Mateus 11. Vamos ler o 20. O 21 e o 28 diz assim, ó. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Vamos lá no 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, Jesus começa a exortar essas cidades. Ele começa a denunciar, a exortar. Mas sabe o que eu acho lindo de Jesus? Quando Jesus exorta, no final da sua exortação, ele sempre vem com uma solução. Ele nos exorta onde está errado, mas ele sempre vem com uma solução. E o que ele está mostrando aqui? Que ele fez milagres, algo visível diante do povo. Mas por causa da insensibilidade desse povo, esse povo não se arrependeu. Esse povo não mudou a rota. A palavra de Deus fala bem claro ali. Eles não receberam, porque não se arrependeram, vestes novas. E deixa eu te dizer, por que Deus tem que liberar vestes novas? Porque existem vestes velhas que pesam. Existem vestes velhas que já estão tão sujas que elas começam a pesar. E o Senhor começa a denunciar essas cidades e a falar, olha, vocês viram os meus milagres, mas porque estão tão insensíveis, não se arrependeram. Mas sabe o que deveria ser feito? Sabe o que deveria ser feito? Ele fala, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Deixa eu dizer algo a você, além de se acostumar com vestes velhas, às vezes nós carregamos pedras. Agora não, mas em outros anos, quando eu era criança, eu via muita mulher carregando bacia na cabeça, não é? Saco aqui, jogava o saco aqui, carregava o saco. E uma vez eu fui perguntar para uma senhora, não dói o seu ombro não? Não, filha, eu já me acostumei a carregar esses sacos. Às vezes, você já se acostumou com aquilo que pesa. Você já se acostumou, que você nem sente mais, você já está carcundo, você está carregando peso e já faz parte da sua vida porque você se acostumou. Mas a palavra de Deus, Deus exorta o povo e Ele fala assim, ó, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, se acheguem a mim. E Ele diz assim, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Olha só, tomem. Tomar o jugo de Deus é o quê? Eu estou com jugo aqui, que está pesado. Algo que eu não estou conseguindo. Algo que eu não sei como sair. E o que Ele está falando? Pega esse jugo, tira de você, lança sobre Jesus e pega o dele, que é suave, e carrega. Não vai pesar tanto. Isso nos remete ao quê? A uma entrega, a uma confiança, a uma dependência. Entenda algo, Deus quer tanto que você seja imparável, que quando você está andando e no meio do caminho tem um problema, Deus não quer que você pare e fique olhando para o problema. O que te coloca em uma cadeia é ficar olhando para o problema demais. O problema que você não vai resolver. Sabe o que o Senhor quer? Lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Lança sobre mim todo o jugo e pega o meu jugo. Pastor, eu vou continuar caminhando se o problema está do meu lado. Isso é as boas novas do Senhor. Amém? Isso é as boas novas do Senhor. Quantos versículos tem na palavra de Deus dizendo assim, ó, que Ele torna o seu caminho perfeito.
que Ele limpa o seu caminho para que o seu tornozelo não tropece, que Ele envia exército de anjos para te livrar de todo tropeço e está com você nesse caminho. Isso quer dizer o quê? Deus está com você no caminho, seja ele qual for. Então, em vez, caminha, o problema está aqui, mas quando você está caminhando, você está adorando, é uma maneira de adorar a Deus e dizer assim: Senhor, eu estou olhando para Ti, eu estou olhando para Ti. Quando eu resisto ao inimigo, ele foge de mim, e eu não resisto ao inimigo parado, amém? Eu não resisto ao inimigo parado, eu me resisto ao inimigo andando, amém? Eu resisto ao inimigo caminhando, porque eu estou dizendo assim, ó, não adianta, eu não resolvo, mas é o Senhor. Não transformo ninguém, mas é o Senhor. E eu estou olhando para Ele. Eu estou pegando o jugo que é leve, que eu consigo carregar. Porque o que é pesado, o Senhor mesmo falou. Amém? Para mim não carregar. E Ele fala assim, que quando eu lanço, eu tomo o jugo dEle, que é leve. O que a palavra de Deus diz? Eu encontro descanso para minha alma. Eu encontro descanso para os meus pensamentos. Eu encontro descanso para as minhas emoções. Eu encontro descanso dentro de mim. Amém? Porque não tem como você encontrar descanso. Não tem como você ser uma pessoa imparável se você não se voltar para Jesus. Se você não lançar todo jugo sobre Jesus. Porque lançar sobre Ele, encontrar descanso, nos remete a algumas coisas. Encontrar descanso nos remete a algumas coisas. Que coisas são essas? Eu descanso porque eu estou aprendendo a confiar. E se eu confio, a minha fé está sendo estabelecida. Eu estou dizendo assim, eu não ando por vista, mas eu ando por fé. Amém? Descansar é uma revelação, é uma atitude de quem está confiando em Deus. De quem está confiando no agir de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Mateus 11 vai falar desse refrigério do Senhor. Desse refrigério. Às vezes você está parando, deixando de ser uma pessoa imparável, porque está puxando o que não tem que puxar. Porque está carregando o que não tem que carregar. E está deixando de confiar. Às vezes a chave para a tua vida não é o agir de uma pessoa, mas é a confiança que você tem que ter. Os que esperam no Senhor, eles são renovados. Amém? Os que esperam no Senhor, eles veem milagres. Isso é muito real. Isso é muito real. Irmãos, eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Eu recebo resposta de Deus via WhatsApp. Quinta-feira, eu estava orando e eu fiquei um pouquinho chateada, porque o Instagram me bloqueou por causa da minha oração. Denunciaram a minha oração. Agora a gente não pode mais nem orar. Mas não adianta, porque eu já pensei em fazer 5 Instagrams só para me orar. E eu fui para o Senhor e falei, meu Deus, agora não pode mais nem orar, né? E aí a gente tem um período de oração para o encontro com Deus e eu estava orando. Era meia-noite, eu comecei a orar. Meia hora antes, colocar várias coisas, eu gosto quando eu fico só. E eu estava ali prostrada, quando deu 00:17. O meu telefone começou a tocar, mas não era o WhatsApp. Começou a tocar um número normal da Bahia. E eu peguei e falei assim, oh meu Deus, comecei a recusar e falei assim, ó, Senhor, os hacks me ligando 00:17. Pelo amor de Deus, a gente pode mais nem orar, até de madrugada agora o hack fica ligando pra gente. E eu fiquei cancelando. E aí quando eu acabei a minha oração, que eu fui olhar, chegou uma mensagem no WhatsApp. Do número da Bahia, o número que estava me ligando. E aí eu apertei no áudio. E estava assim, irmã, você estava orando, né? Assim. Eu não te conheço, mas eu vi você no Google. Eu não sei nem como é que eu fui aparecer no Google. E falou assim, mas o Senhor... eu não vou poder dormir enquanto eu não te entregar aquilo que o Senhor mandou te entregar. E a pessoa entregou o que eu estava orando ao Senhor. Né? Resposta imediata. Mas sabe, eu estava assim, Senhor, eu estava falando para o Senhor, o Senhor envia até um cachorro para responder a minha oração se necessário for. E aí mandou o áudio no final, falou assim, e é isso que eu tenho para entregar e ponto final.
E eu botei amém. Deus te abençoe, não sei quem é. Mas eu sei que só estava eu e Deus. Todo mundo estava dormindo lá em casa. E as coisas que eu estava falando para Deus, nem o meu esposo sabia. Então não tinha como eu ter dúvida que não era Deus. E como é que a pessoa ia saber lá em Salvador que eu estava orando? Não é? Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender que quando nós estamos falando com Deus, nem fala palavras bonitas. Lança o teu coração. É o teu coração que atrai a resposta de Deus. Amém? É o teu coração que atrai a resposta de Deus. Amém? Então essa noite, não seja uma pessoa insensível. Não deixe de... Você já viu milagres, você já viu prodígios. Se torne uma pessoa imparável, olhando para Deus. Trocando os fardos necessários. Tirando os julgos necessários. E se colocando diante do Senhor. Amém? Uma das coisas que nos fazem parar é a insensibilidade. Mas eu queria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia em Abacuque. Abacuque 1. A segunda coisa que algumas coisas geram, e gera essa coisa que eu vou falar, que é sobre a dúvida. A dúvida é uma coisa que nos tira desse lugar de sermos imparáveis. Abacuque. Todo mundo, quando vai ler Abacuque, só pensa lá no capítulo 3, onde ele fala que ainda que nada floresça, ele vai permanecer em Deus. Mas interessante que a nossa vida, ela é feita de processos. Quando você aceita Jesus ali, você já é transformado. Quando a gente se torna nova criatura, quando nós estamos em Jesus, que nós somos transformados. E às vezes esse estar em Jesus é um processo, é uma caminhada. Amém? Mas olha que interessante aqui, Abacuque 1, nós vamos ler dos 2 ao 4, se você puder. Olha o que diz a queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha só, Abacuque aqui, todo mundo está vendo que ele está vivendo um cenário difícil de injustiça, de violência. E quando ele faz uma pergunta para o Senhor: até quando, Senhor, eu vou clamar por socorro e o Senhor não vai me ouvir? Ele mostra aqui um momento de queixa. E ele está falando aqui que o Senhor está em silêncio. E ele está falando: até quando o Senhor não vai me ouvir? Ou seja, há uma dúvida: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me ouvindo? E deixa eu dizer algo para você. Até quando Deus está em silêncio diante dos seus olhos, do seu entendimento, Ele está te ouvindo, porque os ouvidos de Deus nunca estão tampados. Os ouvidos de Deus nunca estão tampados. Isso é tão certo que a dúvida vem e a dúvida nos para, a dúvida nos estagna, a dúvida é um problema. E Abacuque, nessa situação, ele estava assim: até quando o Senhor não vai me ouvir? O Senhor não está vendo a injustiça, o Senhor não está vendo a violência. Mas Deus, Ele não deixa de nos ouvir. Tanto que você vai ver lá no final de Abacuque, Deus fazendo algo lindo na vida de Abacuque.
Quem aqui já recebeu uma palavra, uma promessa? Você creu nessa promessa que você recebeu? Você creu? Deus confirmou no seu coração que é para você? Já se cumpriu? Tem muitas na minha vida que ainda não. Mas entenda, quando nós recebemos uma promessa, é algo futuro. Amém? É algo futuro. Se é algo futuro, eu não posso ficar no passado. E eu não posso ficar preso aqui no presente. Eu preciso caminhar. Porque todo final de rota tem um início. E eu preciso passear nessa rota até chegar naquilo que já foi prometido. Amém? Glória a Deus. E para que isso aconteça, nós não podemos duvidar do nosso Deus. Quando nós paramos a caminhada diante de algo que ainda não aconteceu, mas já foi prometido, é como se nós estivéssemos duvidando do nosso Deus. É como se nós estivéssemos deixando de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. Agora entenda, Deus não faz com você parado. Se Deus disse assim, você vai ser um grande pregador, você precisa estar nesse caminho de quem vai pregar. Você vai ser isso, você precisa estar nesse caminho. Amém? Não é parado. Não é parado. Você precisa estar nesse caminho. E quando é que a gente para? Quando é que a gente deixa de estar nesse caminho? Quando a gente duvida. Aquele que prometeu, ele não volta atrás da sua palavra. Amém? Aquele que prometeu, ele não volta atrás da sua palavra. Quando eu me converti, eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra ministerial, recebi uma palavra de liderança. Recebi uma palavra que eu ia sofrer 1 ano, mas depois de 1 ano eu ia casar e eu ia viver coisas ministeriais grandiosas. E foi, irmãos, foi 1 ano. Parece que 1 ano, não tem quando 1 ano demora. Mas eu ficava, Senhor, mas o Senhor disse. Se o Senhor disse, a fé marca a data. Vai ser 1 ano. O Senhor disse, a fé marca a data. Amém? Não tinha noivo, não tinha ninguém. Mas o Senhor disse. E nem na minha igreja tinha gente para me casar. E aí quando eu era questionada, sabe o que eu falava? Quando for para me casar, Deus vai enviar uma pessoa aqui. Porque princesa, o príncipe tem que vir buscar. Né? Fazer o quê? Fazer o quê? E eu falava isso assim mesmo. E falava, Senhor, minha fé está em Ti. Irmãos, foi exatamente 1 ano. 1 ano. Quando foi em novembro, para acabar aquele ano, o Felipe chegou e falou assim, você não é menina para namorar, é para casar. Me pediu em noivado. Olha como é que pode. Mas eu não olhava o homem, mas eu lembrava das promessas de Deus. Pedrada, várias. Mas o que a gente tem que fazer? Tem uma promessa, eu tenho que caminhar, as pedras vão vir no meio do caminho, mas eu sou chamada a ser imparável por meio da fé. Aquele que começou a boa obra, ele termina a obra que ele começou. Amém? Meu Deus, mas a casa está caindo, entrega a casa diante de Deus. Só entregar não, pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar calado? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu preciso de sabedoria, eu preciso de maturidade. Porque Deus, Ele pode no estalar de dedos mudar a nossa vida. Por que eu tive que esperar 1 ano? Eu tive que esperar 1 ano para ter sabedoria, para ter maturidade, para entender de fé. Amém? Porque nada no processo se perde diante de Deus. Nem as tuas lutas, nem as circunstâncias, elas ficam perdidas diante de Deus. Deus usa em teu favor. E é por meio delas que você tem autoridade. Por que Jesus tem autoridade? Porque Ele venceu. Por que Jesus tem autoridade? Porque Ele passou. Amém? Glória a Deus. Abre em Abacuque 2. Abacuque 2, 2 e 3 diz assim, ó. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha a resposta do Senhor para as queixas de Abacuque. Ele está dizendo, escreve a visão.
para que você possa ler facilmente. E ainda que você tenha que esperar, espere, porque ela não vai falhar, ela vai se cumprir. Sabe o que o Senhor está falando para Abacuque? Abacuque, não para, seja imparável, vai se cumprir. Fica lembrando da promessa, porque vai se cumprir. Vai lá em Abacuque 3, 17 a 19. É a parte linda, que diz assim, ó: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Faz-me andar em lugares altos. Faz-me andar em lugares altos. Vamos ficar aqui. Olha que interessante. Quando a palavra de Deus diz assim, torna os meus pés como o da corça, é uma ação de transformação. É uma ação de mudança, é uma forma de mudança. E o que Abacuque está falando? Ainda que nada floresça, ainda que nada aconteça, o meu Deus, Ele me dá força. O meu Deus, para que eu não pare, para que os meus pés não fiquem parados, Ele, se necessário for, transforma os meus pés como o da corça, e eu começo a dar passos largos. O alto fala do sobrenatural de Deus. Amém? Em lugares altos, sobrenatural de Deus. Glória a Deus, está falando aqui de transformação. Então, para você não parar, para você ser uma pessoa imparável, você precisa não duvidar e não se tornar uma pessoa insensível. Espere a visão, fique atento àquilo que o Senhor quer ouvir. E para terminar, eu queria falar algo com você. Como não duvidar? Vai abrindo a sua Bíblia em Efésios. Como não duvidar? Como não me tornar insensível? Como me tornar uma pessoa imparável? Eu queria te dar uma dica nessa hora. Efésios 5. Efésios 5, 15 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Tem uma versão que diz assim, ó: vejam como vocês estão caminhando. E não sejam nécios, não sejam desprovidos de conhecimento, mas aprendam a remir o tempo, porque os dias são maus. E procurem fazer a vontade de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que nós precisamos olhar para o nosso caminho. E nós precisamos olhar para esse caminho, não como uma pessoa insensata, que não vê problema em nada, como uma pessoa sem conhecimento. A palavra de Deus está chamando a gente para olhar para o nosso caminho e trazer o conhecimento de Deus. Ver se nós estamos fazendo a vontade de Deus. E fala assim, reme. Cuida do teu tempo. Vê quais são as tuas prioridades. Reme o teu tempo. Administra o teu tempo. Pastora, o que mais se fala hoje? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Se perdeu a sensibilidade. Como é que eu consigo remir o meu tempo? Eu não posso olhar para as coisas sem conhecimento. Como é que eu consigo remir o meu tempo? Com duas coisas. Uma, as suas prioridades, elas serão prioridades diante de Deus, se você for uma nova criatura.
E para ser uma nova criatura, você precisa estar em Cristo. Tem gente que me pergunta assim: pastora, como é que eu aceito Jesus e eu continuo fazendo tudo de novo, de errado? Quem é que está em Cristo, que é nova criatura. Então isso é um reflexo que nós precisamos estar em Cristo. Às vezes a emoção de levantar a mão, mas falta também colocar o coração diante do Senhor. Qual é a segunda coisa que me ajuda a remir o meu tempo? A capacitação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso aceitar Jesus, me entregar ao Senhor, receber esse Espírito que está comigo em todo o tempo e que me direciona. Por que eu preciso da capacitação do Espírito Santo? Porque você vai ter uma visão, você vai ter um chamado, você vai ter uma promessa que não é a mesma do seu irmão. Aí o seu irmão vem e fala: não faz isso não, e está perdendo tempo. Se o Espírito Santo não te capacitar para você não se distrair, quando você vê, você já largou o que é prioridade para você e você já está fazendo outra coisa. Aí quando você vê, você está parado porque você achou que você perdeu tempo. E a palavra de Deus diz: olhe a sua caminhada, olhe o seu caminho. Não olhe com olhar sem conhecimento. Olhe com olhar de conhecimento, receba sabedoria, porque os dias são maus. Amém? Para nós sermos pessoas imparáveis, nós precisamos não ter dúvidas e não nos tornar insensíveis. Nós precisamos olhar para o nosso caminho, escolher o caminho certo, pegar as prioridades certas, confiar no Senhor, saber o que nós desejamos da nossa vida. E mais do que qualquer coisa, você é imparável porque o seu Deus é imparável. Amém? Você é imparável porque o seu Deus já tem os seus dias escritos para você. Você é imparável por quê? Porque você confia em Deus e Deus já venceu tudo o que foi necessário. Amém? Então essa noite eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E essa noite vai ser uma noite de escolhas. Pastora, por que escolhas? Porque venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Não se acostume com a enfermidade. Não se acostume com a dificuldade. Não se acostume com a incredulidade. Não se acostume com a religiosidade. Não se acostume com o pecado. Não se acostume com a falha. Essa noite é uma noite de escolha, porque é uma noite onde você pode lançar o fardo errado, o jugo errado, e pegar o jugo do Senhor que é leve. É uma noite de escolhas, porque você vai olhar para o seu caminho. E tem caminho que essa noite você tem que entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero ter as prioridades que agradam o teu coração, que é da tua vontade. Amém? Eu quero que você entenda. Assim como eu estava orando e eu recebi uma palavra de Deus à 00:17, essa noite você vai orar e o mesmo Deus que me ouve é o mesmo Deus que te ouve. Amém? É o mesmo Deus que te chama. Ei, tá parado porque levanta, é a hora. Amém? Feche seus olhos. A comunicação me ajude com as luzes. Você pode fechar os seus olhos agora. Você vai fazer a sua oração. Você vai colocar os julgos diante do Senhor. Você vai colocar a dúvida. Se você se tornou insensível em alguma área, esse é o momento de você pegar e colocar diante do Senhor os seus ouvidos agora. É a sua oração. Deus está te ouvindo nesse lugar. Vamos trocar os fardos nesse lugar. Você pode falar: Senhor, eu não quero parar. Eu não quero parar na rota que o Senhor tem para mim. Eu não quero parar. Pode orar ao Senhor nesse momento. Pode orar ao Senhor nesse momento. Ore a Ele. Tira os olhos do problema, que esse problema vira uma cadeia. Meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Declare: eu não vou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você não para não, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declare: eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não, não tenho, não descanso, não. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Quanto mais você queima, você não para não. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração agora. O primeiro passo é se entregar totalmente ao Senhor. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, pode ser melhor. Senhor Jesus, seja o meu Senhor e o meu suficiente Salvador. Essa noite eu entrego a minha vida a Ti. E eu, Senhor Jesus, que andei distante, que me afastei dos Teus caminhos, essa noite eu volto. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais se apague.